Vamos começar as nossas atividades. Nós convidamos para a primeira atividade dessa noite, a atividade inicial, a conferência inicial, o nosso estimado companheiro Moacir de Araújo Lima. Ele é físico, ele é escritor, ele é bacharel em Direito, é um intelectual respeitado no Rio Grande do Sul, colaborador assíduo e importante dessa instituição e, enfim, um orador internacional que nós honrosamente gostamos de dizer que ele é gaúcho, como esse laçador. O Moacir vai discorrer por quanto tempo, Salomão? 30 minutos? 40 minutos, exatamente sobre a temática fundamental que serve de reflexão a todo esse tema. Ou seja, os desafios do Espiritismo no século XXI. Moacir, por favor. Boa noite a todos. Eu vou ter a honra de inaugurar aqui o púlpito. Nós teremos que discutir se é púlpito ou qual é o nome mais adequado, porque, tribuna, essas questões de semântica têm perturbado o homem, dizem que desde os tempos bíblicos. Uma ocasião, quando a multidão se preparava para apedrejar a mulher adúltera, Jesus, vendo aquela barbaridade, disse: quem jamais errou, atire a primeira pedra. E com esse chamado, todos conscientes de que haviam errado alguma vez, foram abandonando as pedras, mas um cidadão permaneceu com as mãos cheias de pedras. Se não me engano, era um holandês. E Jesus, olhando para ele, perguntou: mas o querido irmão jamais errou? Ao que ele respondeu: desta distância e num alvo daquele tamanho, nunca. Por isso que os sentidos das palavras são importantes, se nós estávamos aqui discutindo púlpito, etc. Falamos nos laços de amizade que nos unem, e esses laços também têm uma propriedade bastante elástica. Eles se alargam, eles não nos prendem. E é interessante lembrar que em 11 de setembro de 1888, num congresso em Paris, Leon Denis afirmou que seria errado pensar que ele e os espíritas estivessem naquele lugar para obrigar as pessoas a acreditarem em alguma coisa. E disse: não devemos permanecer presos ao círculo, por mais amplo que possa parecer, da própria codificação kardeciana, porque o próprio mestre nos convida a alargar a sua obra. E exatamente essa possibilidade, hoje necessidade de alargar a obra que nós estamos vivendo. Porque os fenômenos da humanidade não esperam uma licença especial para acontecerem. Eles acontecem. E o Espiritismo, como filosofia de consequências morais, e como um estudo científico, deve ter uma resposta, ou ao menos alguns caminhos a indicar diante de tudo isso que surge e torna tão difícil a obra de orientadores, de pais, de mestres. Quem já passou dos 40 anos na presente encarnação deve ter acompanhado o tempo em que se planejava o que dizer ao filho e quando dizer. Que a escola tinha programas absolutamente rígidos. Se dizia em que série deveria se ensinar a equação do segundo grau e quando se deveria dizer às crianças que o filho não era entregue pela cegonha. Isso se discutia e se planejava o tempo de dizer. Hoje, que o mundo todo, a exemplo do mundo físico, é descrito como uma gigantesca rede de informações, surgem problemas novos. Como se diferentes líquidos com diferentes velocidades, diferentes densidades e cores chegassem a um mesmo recipiente que tivesse a função de um curto lapso de tempo processar todos e dizer a que serve e a que vem cada um deles.
Nós não escolhemos mais o momento de dizer. Os acontecimentos surgem e não podemos mais negá-los. No aspecto científico, felizmente, as coisas vão muito bem. Em que pese a ortodoxia de grupos já superados, que insistem em negar os fenômenos evidentes, a advertência feita por Jacques Bergier, físico e jornalista francês, que lançou o movimento do realismo fantástico no livro Despertar dos Mágicos, quando dizia que para os cientistas ortodoxos havia sempre duas hipóteses. Aquelas que já vinham ao encontro das teorias consagradas para confirmá-las, e aquelas incômodas, que exigiriam, quem sabe, uma mudança de paradigma, uma mudança de procedimento, um novo modo de pensar. E essas simplesmente eram escondidas. Mas como elas eram muito insistentes, terminavam por exigir uma mirada científica, um olhar daqueles que a negavam. E hoje ainda existe aqueles que pretendem agir dessa maneira. Por isso que nós já sabemos, e muito bem, que nem todo cientista pensa cientificamente. Mas seja como for, a quântica reduziu o mundo a vibrações, a impulsos, a ondas, onde nossas emoções têm, por certo, lugar. A dureza procurada no núcleo atômico não foi encontrada. Tudo resulta da vibração de filetes de energia e a matéria perdeu a sua substancialidade. O aspecto científico, portanto, vai bem, em que pese que muitos não gostam de fazer a pesquisa, de fazê-la avançar, de fazer o estudo, mas esse aspecto vai bem. Há na ciência, no terreno da filosofia, uma enorme abertura para a espiritualidade. As ideias da ciência moderna não se incompatibilizam com a ideia da espiritualidade do homem. Mas no terreno puramente filosófico, no terreno da ética, há muito que dizer e há muito que construir. E eu lembro sempre, e tenho usado, declinando naturalmente a fonte, o dito do nosso amigo Milton, lá na Espanha, quando falava sobre a moral do espiritismo em comparação com a moral das religiões ortodoxas, e nos esclarecia: a moral espírita não é impositiva, a moral espírita é propositiva. O espiritismo não é uma tabela de pecados e proibições. Dividem-se os pecados em veniais, que são aqueles que levam ao purgatório para uma rápida flambada, mas não condenam para sempre, e os mortais que encaminham ao tacho eterno, de onde não existe qualquer possibilidade de saída. Nós não cuidamos desse tipo de classificação. Nós não temos uma lista de mandamentos que começam sempre pela palavra não, porque o não é restritivo. O não afasta os jovens e as pessoas jovens de espírito, aquelas que buscam novas soluções, novos caminhos, que não se contentam em repetir enfadonhamente as mesmas coisas todos os dias. O mundo está em evolução crescente e os acomodados não têm mais vez. É uma questão de relatividade. Se todos andam e alguém fica parado, em relação aos que caminham, aquele que está parado procede como se estivesse andando para trás. É uma relação de posições entre pessoas nessa caminhada. E é por isso que o Espiritismo deve propor, dentro da sua ética, soluções adequadas, uma análise conveniente, pensada para os problemas que nós vivemos na atualidade. Não podemos aparecer ao mundo como um movimento puritano, cheio de ideias de pecados, cheio de penalizações, porque um dos grandes problemas da falha conceitual das religiões ortodoxas era exatamente nos colocar uma porção de culpas, nos encher de pecados e nos fazer estar aqui de viagem apenas para sofrer. O mundo é o vale de lágrimas. E alguns evoluíram pouco, porque substituíram aquela ideia ancestral do pecado original. Aliás, a ideia de pecado é o que não faltou para a humanidade. Exatamente para que a gente vivesse sempre com medo.
aquele Deus que tinha que ser temido e amado ao mesmo tempo, como se isso fosse possível. Amar e temer. Imagine um marido apaixonado que ame extremamente sua mulher e a tema na mesma grandeza. Ou vai dormir com o inimigo ou vai se mudar. Não há outra solução. Mas havia essa ideia do Deus temido, Deus incontestável. Os dogmas não podiam ser questionados. Isso afastou da ideia de religiosidade muitas e muitas pessoas. Porque a ciência realiza o homem. A filosofia busca entendê-lo. E as religiões tradicionais queriam salvá-lo. Só não diziam de quê. E como quem precisa ser salvo está muito mal, é bom agarrar a tábua de salvação sem discutir muito. Logo, a primeira ideia que surgia é que estamos na iminência do desastre. Precisamos ser salvos a qualquer momento. Estamos num vale de lágrimas, numa peregrinação absoluta, num sofrimento atroz, a ponto de muitos pensadores terem desenvolvido que sofrer é o máximo que se pode fazer em matéria de conseguir boas condições numa eventual pátria espiritual. Sofra no aquém para gozar no além. Porque no aquém são uns 50, 80, 100 anos e no além é toda a eternidade. Essas ideias nos proibiram a felicidade, a espontaneidade, a alegria que nós vimos aqui no início da nossa reunião. E se muitas pessoas se aproximam, e se esperávamos 80 e apareceriam 200, se pudessem, é porque as pessoas aceitam o convite à alegria. A alegria inocente, que nos torna às vezes crianças, que nos faz rir sem sabermos muito bem porquê, mas são coisas que nós temos que nos permitir para que possamos viver no caminho da felicidade. A proibição da alegria, há intelectualoides de plantão, que inclusive discutem se é possível ser feliz e triste ao mesmo tempo. E alguns advogam essa posição. Eu posso estar muito triste e ao mesmo tempo feliz. Não deseje isso nem para o seu pior inimigo. Estar feliz e triste ao mesmo tempo é como aquelas pessoas que são guerreiramente fraternas, odiosamente amoráveis. São paradoxos que nós criamos e que não fazem sentido. E por isso nós temos que cada vez mais desenvolver essa possibilidade de cultivarmos a nossa alegria e de sermos felizes. Para não cairmos naquelas ideias dos poetas naturalistas, da escola que descrevia o mundo somente sob os aspectos fisiológicos, que viam na vida apenas o rumo da decomposição, da morte, do fim, de tudo isso. Nós temos que viver também com um pouco de magia, com esperança. Foi importantíssima a frase do Papa atual aos jovens pobres do Rio de Janeiro, quando disse: não permitam jamais que eles roubem a esperança. E a esperança nos traz essa possibilidade de um viver alegre. Nós nos sentimos tão culpados muitas vezes, que quando estamos alegres começamos a nos perguntar por quê. Mas por que eu estou tão alegre? Pensando bem, não há motivo para isso. Essa alegria é uma bobagem. Bom mesmo é a tristeza. É não observar a natureza, é não olhar o pôr do sol, é não ver a beleza das flores. Vão dizer que isso um dia termina. Não, nós temos que viver com esta magia, com essa esperança, porque nós somos, sem dúvida alguma, feitos pela inteligência suprema, mas há mais um detalhe que levou Giordano Bruno à condenação. O universo não é apenas feito por Deus, ele é também feito de Deus. Porque do nada, nada se tira. E é por isso que o Espiritismo já entendeu que se tudo é feito de Deus, se tudo é feito da inteligência suprema, isso se manifesta através da consciência, existe um grau de consciência em desenvolvimento do átomo ao arcanjo, pois este também foi átomo. E esse desenvolvimento nós vamos realizando conscientes dessa nossa interconexão com as grandes energias, com o universo, com a inteligência suprema, buscando a nossa felicidade, a nossa alegria de viver, não permitindo que coisas sem significado tirem o nosso equilíbrio mental, emocional, vibracional. Incomodar-se com pouco é dar valor ao pouco.
é chegar ao nível daquele muito pouco. E nem sempre convém mudar de nível, nós devemos manter nossa sintonia num nível alto. Se uma pessoa, sem qualquer tipo de preparo, gratuitamente nos agride, nós temos duas posições: revidar a agressão, tentar combater no seu nível ou esquecer, porque isso não merece dispêndio nosso de energia. Se nós adotarmos a primeira, eu ouvi e eu também vou dizer, depende de quem se ouviu e do que se ouviu. Mas quando se trata de um Neandertal recém-reencarnado, e nós recebemos algum tipo de agressão gratuita, se nós baixarmos ao nível dessa pessoa, nós vamos perder duas vezes. Uma, porque se sabe hoje que 1 minuto de raiva demanda 6 horas do organismo para se reequilibrar. Outra, que naquele nível ele é imbatível. Nós não vamos ganhar de alguém em todos os níveis. Nós não vamos ganhar no nível da grosseria, a que não estamos habituados, do qual procuramos fugir através de um processo de educação, de burlamento da espiritualidade. É por isso que pequenas picuinhas não devem atrapalhar nossa vida. Se nós fizéssemos as contas de quanta energia despendemos com angústias, com ansiedades, a respeito de coisas que depois nem acontecem, numa pré-ocupação indevida, quando é devida muito bem, temos que ser conscientes de problemas do futuro, mas quanto nós gastamos inutilmente. A gente que viaja para a praia, pensando não no que vai fazer na praia, mas em quantos malucos vai encontrar na freeway. Vai encontrar muitos, mas não tem que focar naquilo. Nós às vezes pensamos que o mundo gira em torno de nós. A gente faz uma besteira no trânsito que é atrás dele para brigar. Parece que ele fez para mim, não, ele faz para todo mundo, é ele que está com problema. E eu não tenho condições de resolver aquele problema, muito menos de entrar nele. Mas o que teoricamente é fácil de entender, na prática é um pouco mais difícil. Eu tinha um professor na universidade de eletrônica, e ele sempre montava as suas experiências, não dava 100%, de onde adotamos o dito, em todas as suas aulas, de que na prática a teoria é diferente. A verdade é a passagem da teoria para a prática. Ela requer algum tipo de adaptação. Mas nós devemos ter foco, ter objetivo. Se o nosso objetivo é a alegria, o contentamento, é a busca da felicidade, pelo estudo, pelo conhecimento que liberta, pela convivência com os amigos, então vamos deixar em primeiro lugar de lado as ideias do é proibido, é pecado, é feio. Eu conheci um dirigente espiritual, uma vez estávamos em São Paulo, e depois de uma palestra estávamos na cidade de Ribeirão Preto, onde ninguém pode passar sem tomar um chopinho gelado no Pinguim. E depois da palestra sugeri, verificando uma certa estranheza, uma ida ao Pinguim. Ele foi, mas na metade do primeiro chopp, ele disse: eu espero que os guias não nos punam por esse pequeno desregramento, uma vez que já cumprimos a nossa missão no dia de hoje. É um convite para ser triste, para não participar, para não ter alegrias, não. Eu só quero as alegrias filosóficas, as alegrias espirituais. Ouvir uma cançãozinha com os amigos ou cantar um parabéns para você no aniversário? Não, isso não. Essas pessoas terminam se afastando da vida. A vida nos dá um conjunto maravilhoso de possibilidades. E existem pessoas que são infelizes por serem prepotentes, por serem arrogantes. A vida nunca me deu a oportunidade que eu mereço. Tem oportunidadezinhas aí que servem para todo mundo, mas para mim não. A vida não está à minha altura. A minha cidade não está à minha altura. O meu grupo não está à minha altura. Talvez por estar muito acima. E não pensar desta maneira que eu estou pensando, que prejudica e dá um desgaste muito grande de energia. Uma questão física. Se pode explicar de um modo muito simples. Quando nós construímos uma máquina é qualquer dispositivo para produzir trabalho. Desde uma manivela antiga, daquelas de tirar água de poço, até o motor de automóvel. É tudo máquina. E qual é a finalidade de uma máquina? Realizar um certo trabalho. Aquele trabalho que nós queremos mesmo realizar através da máquina se chama trabalho útil.
Nós falamos às vezes em forças, forças boas, forças negativas, etc. Tudo depende de como nós orientamos a força. Quando os antigos tiravam água do poço através da manivela, tem um nome científico bonito de sarílio. Na aula de física nos diz manivela, diz sarílio, simples e de engrenagem. E se calcula uma fórmula que quem usa nunca vai saber e quem sabe nunca vai usar. Mas se calcula. Quando nós fazemos força naquela manivela, a nossa ideia é fazer o balde subir na vertical. Mas nós não precisamos fazer força na vertical. Nós giramos uma manivela em círculo e o resultado disso é uma força vertical que faz o balde subir. É saber usar a força. É saber usar as energias da natureza ao invés de nos queixarmos dela, porque nós vamos nos transformando de acordo com as expectativas que temos sobre nós mesmos, uma vez que somos os arquitetos do nosso próprio destino. E quando nós utilizamos uma máquina para realizar um trabalho, existe uma energia disponível. Desta energia disponível, um pouco se utiliza lá no fim, para aquele trabalho que nós queremos realizar, que se chama trabalho útil. E muita coisa é perdida, se chama trabalho passivo. Por exemplo, quando nós queremos usar o balde, nós queremos tirar 5 litros de água do fundo do poço. O trabalho útil, a energia útil, é aquela que foi gasta só para trazer aquela quantidade de água do fundo até a beira. Mas essa água não vem sozinha, vem dentro de um reservatório, vem dentro de um balde, tem que subir também o peso do balde, tem que também enfrentar atritos da manivela, tem que subir também o peso da corda. Isso tudo se chama energia passiva, trabalho passivo. De modo que o rendimento da máquina é a relação entre aquela energia que nós de fato queremos utilizar e conseguimos produzir e o total de que nós dispunhamos, grande parte perdido pelo chamado trabalho passivo. O motor do automóvel é idêntico. A cada ciclo, uma certa quantidade de combustível é injetada na máquina. O combustível tem energia química. Esse combustível é queimado, se transforma energia química em energia térmica. A queima não é 100%, já se perdeu um pouquinho. Depois há atritos, etc., até que finalmente há um movimento do carro. No caminho, muita parte do calor, grande parte do calor, não se transforma em energia de movimento. Se a transformação fosse 100%, não haveria nenhum aquecimento no motor. Um carro bem regulado dá 16 a 17% de rendimento. Ou seja, aproveita-se 16 unidades de energia em cada 100 unidades disponíveis no início. Então, o grande trabalho para aumentar o rendimento, o grande segredo de aumentar o rendimento, é reduzir os gastos desnecessários, eliminar aquelas energias que nós não queremos e nos concentrarmos no nosso objetivo. Não é possível fazer isso 100%. Sempre haverá alguma perda, algum desgaste. Mas há aqueles desgastes que são passíveis de serem evitados. Aí temos nós na nossa vida. Nós vamos para a nossa reunião, nós vamos para o nosso trabalho, e nós vamos pensando, puxa, mas hoje eu vou ter que encontrar o fulano lá, que coisa ruim. Estou botando energia fora. Estou criando atrito desnecessário. E não sei qual é a minha reserva. Se não sabemos qual é a reserva, então é muito interessante que não se gaste à toa. Hoje tem reunião lá no meu centro, mas vamos estudar aqui. Muito chato. O outro cara lá vai participar, eu não gosto muito do que ele diz. Eu estou me desgastando indevidamente e criando um mecanismo ruim de sintonia. O que, aliás, é muito comum. Já dissemos que medo e ódio são os fatores que mais nos afastam de uma interligação boa com a inteligência suprema, com a espiritualidade superior, e este é muitas vezes um grande problema do nosso ensino. Tem que estudar para passar na prova. O medo da prova é o motivador, o gosto pelo estudo desaparece. Aí nós precisamos produzir uma tonelada de energia para aproveitar 1 miligrama, quem sabe. Por quê? Porque nós estamos gastando no caminho com a chamada energia passiva. O trabalho passivo, o desperdício de emoções, a raiva com que se vai para aquela aula. Para a próxima prova de literatura, A Flor do Ipê, de José de Alencar,
até o capítulo 5. O capítulo 6 não precisa. Não, que bom, eu vou ler pouco. Eu leio só o necessário para chegar ali. E não é muitas vezes assim também na nossa construção da espiritualidade. É muito mais fácil se acomodar a uma ortodoxia superada das religiões antigas, que eu sei que não cometendo determinados tipos de pecados estou salvo. É uma acomodação maravilhosa. Eu estou garantido para a vida eterna, sujeito a um calorzinho a mais ali no purgatório, mas que não tem graves consequências, que não provoca lesões irreversíveis. Ao contrário disso, nós estamos convidando todos para momentos de alegria, de felicidade e de esclarecimento. Nós precisamos buscar o esclarecimento. Esconder-se do problema não significa que o problema não exista. Querer que o mundo funcione de modo ideal, como nós o pensamos, seria uma tolice, até porque os outros teriam direito de também pensar no seu mundo ideal. A fraternidade é exatamente essa possibilidade de conviver com as desigualdades, de respeitar a alteridade, de não querer fazer uma imposição pela força. E a própria ciência, examinada na sua filosofia, nos diz isso. A ciência antiga dizia que as coisas no universo só funcionam à força. Isso justificava o predomínio do mais forte sobre o mais fraco. A ciência contemporânea diz que há uma noção de complementaridade, que há uma noção de um complementar aquilo que faltou ao outro, numa união por afinidade na natureza e princípio de cooperação, muito acima e muito mais importante do que aquele simples princípio da força. Há um instinto de sobrevivência que é forte, mas uma abelha vai picar o agressor da sua colmeia para proteger a colmeia, mesmo sabendo que isso lhe custará a vida. Mas ela vai realizar a defesa da colmeia, realizar aquilo que é o seu ideal, naquela sua maneira de sentir, de perceber, de ver o mundo. Esse princípio de cooperação existe. Se manifesta na inteligência da natureza, onde nós vemos muitas vezes coisas que levamos séculos para descobrir e que já existiam. Por exemplo, se nós dispusermos de uma certa quantidade de material, vamos supor que nós disponhamos de uma certa quantidade de cera e queiramos fazer um reservatório para guardar qualquer líquido dentro desse reservatório, de modo a gastar o mínimo de cera. Então, nós vamos calcular a espessura mínima das paredes. Mas que tipo de reservatório nós vamos construir com aquela cera de que nós dispomos? Pode ser um cubo, pode ser um cilindro, pode ser um paralelepípedo, pois a matemática descobriu, através do cálculo superior, que a maneira de se conseguir o máximo de volume com um mínimo desgaste de material é construir uma figura geométrica de base hexagonal, cujos ângulos entre as arestas da base meçam 108 graus exatamente. É isso que as abelhas fazem. Esse é o ângulo dos favos da colmeia. O mínimo de material para o máximo de armazenamento. O que se chama, na matemática superior, o cálculo de mínimos e máximos em volumes. Portanto, a natureza está aí para que nós a apreciemos e para que nós entremos em integração com ela. Entendamos um pouco, paremos de vez em quando nessa nossa pressa para ver um pouco mais da magia dos seres, da própria natureza. Antigamente, os homens tinham medo de agredir os rios, as florestas, os lagos, porque acreditavam que estes elementos tinham seus espíritos protetores que poderiam punir o agressor. Era um pensamento mágico, mas bom, porque impedia a agressão à natureza. Depois, nós trocamos por um pensamento também mágico, porém ruim. Porque se pensa que materialismo é objetividade, não, materialismo também tem esse é o pensamento mágico.
se passou a entender que poderíamos agredir a natureza tanto e quanto quiséssemos, que ela se recuperaria por si mesma. Estávamos esperando um milagre. E finalmente chegamos a entender que a Terra não é nenhuma deusa, nenhuma lixeira, mas uma parceira de evolução. O lar construído com todo cuidado e do qual nós devemos também cuidar para mantê-lo em condições de ter a vida, assim como nós entendemos. Então pulamos de uma magia boa para uma magia ruim e finalmente nos conscientizamos. Em tudo é assim na nossa marcha. Quando Rabindranath Tagore, criança, viu seu pai receber uma mesa ogiva, eles estranharam muito. O que é isso? É uma mesa para falar com os mortos. E assim se pensava. A gente que ainda hoje pensa, no Espiritismo se fala com os mortos. Não, no Espiritismo não se fala com mortos. Não se fala com mortos pela simples razão de que mortos não existem. E como não existem, não podem falar. É um erro lógico essa ideia de atribuir as coisas a eventuais assombrações, coisa que está completamente fora do Espiritismo como nós queremos contextualizá-lo como pensamento, como marcha de evolução que nos tornará felizes, porque a verdade liberta. Nada pior do que estarmos nos sujeitando a uma série de condições sem sabermos o porquê. Simplesmente porque alguém disse. A liberdade vem exatamente dessa capacidade de pensarmos e da licença para discordarmos. O pensador Roland Barthes, numa obra magistral chamada A Aula, diz exatamente isso, que o fascismo não é proibir de dizer, é obrigar a dizer. É obrigar a dizer que tudo está muito bom, que o sistema é ótimo, que o materialismo resolveu todo o problema, que é só rezar 2 vezes por dia e nós estamos lá no paraíso. Obrigar a dizer isso. Obrigar a dizer inverdades, a acreditar no que não é real. A achar que não temos que nos preocupar com os problemas do mundo e dos outros, porque nós somos uma ilha à parte. Esse é um aspecto de isolamento do ser humano que não está de acordo com a nossa ideia de nos unirmos, de estarmos entrelaçados e enlaçados por pensamentos de amor, de harmonia, de fraternidade. Esse amor que não prende, esse amor que liberta, esse amor que é o mais puro dos sentimentos e o melhor veículo de sintonia com o que chamamos, por uma questão de nomenclatura apenas, espiritualidade superior. Quando pensamos, e sabemos hoje que o pensamento é uma energia, os pensamentos de frequência semelhante se encontram e se somam, assim como ondas, que conseguem atingir, através desse encontro, uma maior amplitude. Não podemos, portanto, ser vaidosos e achar que, como sozinhos não podemos fazer nada, não devemos nos unir a ninguém. Existe em física aquilo que se chama massa crítica. Quantos átomos de urânio devem existir num grupo para que, provocada a fissão, a quebra em um deles, essa quebra se estenda aos outros na reação em cadeia que nós temos nos reatores nucleares. Imaginemos que um de nós fosse um átomo de urânio. E só para pensar no número, digamos que fossem necessários 1000 para que se pudesse fazer uma intervenção, libertando a energia de um e assim libertando a energia de outros e conseguindo uma grande fonte energética. Nós somos o urânio número 1000, só não sabemos disso. E somos convidados a participar de um grupo para pensar, para investigar, para analisar problemas. E pensamos, mas eu sozinho não vai adiantar nada e nós não participamos do grupo. Se tivéssemos entrado naquele grupo, naquele momento, teríamos produzido o desencadear de uma enorme quantidade de energia. Nos afastamos, ficamos na nossa acomodação e muito tempo depois nos convidam. Aí nós vamos. Mas aí outros tantos foram embora, o grupo está apenas com 101, nós somos os 102. Ainda falta bastante para chegar no 1000. Então essas oportunidades que a vida nos dá, nós não podemos deixar escapar. Porque não sabemos quantas outras oportunidades teremos. Oportunidades para a nossa realização, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso entendimento, para a nossa busca da verdade, para o nosso estudo, todo esse convite que o Espiritismo está nos fazendo hoje. Nós não podemos deixar passar.
Quando estamos felizes, não precisamos nos questionar. Estamos felizes, que bom, não se pergunta mais nada. Tem que perguntar quando está triste. Porque essa situação nós queremos mudar. A situação de felicidade nós queremos que permaneça. Isso vem da espontaneidade. Essa espontaneidade que nós vivemos aqui há poucos momentos. Isso aqui é bonito. Abraçar o amigo, o irmão, não é o formalismo. Formalismo nós deixamos para as reuniões formais, onde ele é necessário. Uma ritualística num determinado cerimonial que faz parte da nobreza do cerimonial, que faz parte do estabelecido a tempo. Eu não posso ser convidado para uma festa em que o traje é recepção e aparecer lá de bermuda. Eu estou contrariando o que está estabelecido e eu estou naquele momento fazendo uma desconsideração às pessoas que promoveram a festa. Mas quando isso deixa de interessar, quando nós temos momentos de confraternização, de vivência, em que o traje espiritual é o mais importante, em que o mais importante é a nossa vibração, a nossa alegria de viver, é a nossa felicidade de podermos estar juntos, de nos encontrarmos. Eu tenho o meu irmão Gustavo, irmão escolhido, como os demais irmãos da Argentina. Não é genético, é escolhido, a gente convive tão pouco. Agora, quando convivermos, vamos começar a nos preocupar com coisas negativas. Nós estamos aqui comemorando, mas não sei quem lá adiante está sofrendo. Isso é conversa. Se eu estou preocupado mesmo com o sofrimento das pessoas, eu devo procurar ajudar, não apenas comentar. Me tornar infeliz não torna felizes os outros. Ser feliz na possibilidade de ajudá-los, isso sim é bom. E é bom para todo mundo. Uma questão lógica, quase óbvia, mas até o óbvio precisa ser dito quando a humanidade está numa fase difícil de reestruturação, de reformulação de pensamentos. Então eu acredito que nós todos aceitamos esse convite para um livre pensar. Esse convite é um exercício de liberdade, de entendimento e de procura. E colheremos os frutos na medida em que formos participantes. E isso é muito simples. É quântico e, consequentemente, simples. Nós somos emissores e receptores, mas só captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. O problema é exatamente a sintonia. Vamos aproveitar, então, essa boa sintonia e ouvir as emissoras, captar as ondas do bom senso, da ética, da moral propositiva, que não obriga nem escraviza ninguém, e assim buscarmos esse caminho da nossa realização. Agradeço a todos vocês por essas vibrações positivas, essas energias tão boas aqui recebidas, ao Milton e a todos os organizadores que não vou nominar para não cometer qualquer injustiça, mas todos são, sem dúvida, extremamente amigos. E sempre que desejarem, eu, o Gustavo, o Dante, o Raul, o Homero, qualquer um que possa servir, estará pronto, porque nós não conseguimos eliminar 100% o trabalho passivo, mas já eliminamos quase todo. A gente vem com alegria e não com pesar. A gente olha o tempo para ser coerente, cumprir as determinações, mas não precisa estar cansado, porque esses momentos nós temos que deixar na nossa reserva de boas memórias. O filósofo Sêneca escreveu uma ocasião a um amigo, dizendo que estivera muito doente, e o que muito colaborara para a sua recuperação teria sido exatamente a lembrança das boas conversas que havia entretido com o amigo em vários encontros. Então, esses momentos bons são a nossa reserva para os momentos difíceis, que dia sim, dia não, poderão surgir eventualmente na nossa vida. Muito obrigado, então, e um grande proveito a todos, e vamos construir, vamos pensar e vamos propor e jamais impor. Obrigado.